Boa tarde, queridos. Graça e paz. Penso poder novamente compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos juntos aqui. Nós estamos finalizando a série que nós trabalhamos esse mês sobre família. Então eu quero mais uma vez dar as boas-vindas aos que nos visitam. Você que talvez não tenha acompanhado a série durante todo o mês, você pode ainda assim pegar os assuntos que tratamos aqui na internet. Você pode ir na nossa página no YouTube e você vai ter as mensagens lá para que você possa acompanhar todo o raciocínio que nós trabalhamos aqui durante o mês. Então, hoje, como é uma noite especial, que nós estamos diante da mesa do Senhor, como já foi dito aqui, um tempo de comunhão, de maior intimidade que o corpo de Cristo tem com o seu Deus. Nós vamos meditar então em um assunto que temos pensado e meditado tanto durante os nossos dias, pela necessidade que temos de pensar sobre esses assuntos, essas questões que são fundamentais na nossa vida como família, e nós vamos pensar então nesses aspectos que a nossa relação familiar tem com relação à nossa participação no corpo de Cristo, a nossa participação na mesa do Senhor. Por isso eu queria pensar hoje com você e dentro desse assunto de família, então, chamar você a honrar aos pais, para que então sejamos dignos de comer dignamente e participar dignamente do corpo de Cristo. Então, eu quero ler com você o texto de Efésios. Nós vamos ler esse texto de Efésios, depois vamos pontuar algumas questões que estão aqui no texto e também vamos usar outros textos das Sagradas Escrituras para que a gente possa então elucidar melhor essa conexão que nós temos aqui, para que nós honremos aos pais, para que essa participação no corpo de Cristo seja uma participação digna, para que então a gente possa examinar melhor a nossa própria vida, examinar melhor a nossa conduta diante de Deus, e assim esse tempo de intimidade com o Senhor, de participação do sacramento, não seja um tempo impedido por qualquer coisa que seja. Então, antes de orarmos, quero pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos, pare de se impressionar com o meu blazer, já que talvez alguns devem estar pensando, olha só para ele, né? Ele hoje veio de blazer, e eu tenho esse poder. Às vezes eu leio assim, pelo olhar das pessoas, né? O que é que elas estão pensando, e aí elas comunicam assim umas com as outras, do lado e tudo mais, certo? Né? Gracinhas à parte, vamos orar então, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo aqui, te louvamos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias é que são a causa de não sermos consumidos. Traz-nos, Senhor, a memória que hoje é aquilo que pode nos dar esperança. Que a tua palavra nos leia, nos exorte e nos instrua no caminho do Senhor, na vida que o Senhor tem para cada um de nós. Alcance o nosso coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto da palavra de Deus, está em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. O texto que todos nós conhecemos. A palavra de Deus diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, nós durante todo esse mês trabalhamos aqui algumas questões quanto a esse aspecto dos bastidores da família tradicional, e nós afirmamos aqui que família tradicional não necessariamente é uma família bíblica.
a termos um pai, uma mãe, filhos, do jeito que tradicionalmente nos foi transmitido e passado, necessariamente não é ter uma família bíblica. Então nós pontuamos aqui algumas questões quanto a essa família genuinamente segundo a vontade de Deus e que a Sagrada Escritura nos traz. Também falamos aqui quanto à oração e o papel da oração na família. Trabalhamos aqui aspectos mais até sociológicos e filosóficos quanto à autoridade dos pais, ao papel dos pais em ensinar aos filhos, percebendo como que o ensino secular tem sido um ensino que retira a autoridade dos pais, a figura dos pais como uma autoridade ensinadora aos seus filhos e que precisa do respeito devido, precisa sim do distanciamento devido para que as crianças, para que os jovens, para que os filhos, de maneira geral, possam olhar para os seus pais com o devido respeito que cabe a cada um, simplesmente porque são os seus pais, uma instituição criada por Deus e colocada pelo Senhor para que a gente possa, como sociedade, viver de maneira harmoniosa com o Senhor e uns com os outros. A palavra de Deus hoje aqui, então, nos traz algumas questões que eu queria frisar e pontuar para você, para que então a gente entre em alguns aspectos quanto à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, o sacramento. Primeiro, Paulo, dentro de um contexto de cultura muito mais helenista, uma cultura gentílica e não uma cultura judaica, ele inicia aqui essa afirmação ou essa ordem, dizendo que os filhos devem obedecer aos pais. Por isso, por ser uma cultura helenista, uma cultura que não tem necessariamente um aparato genuinamente bíblico, sagrado, com relação à figura dos pais, Paulo deixa muito claro que essa obediência aos pais precisa ser uma obediência no Senhor. Essa obediência no Senhor, no texto paralelo de Colossenses, por causa do tempo eu vou saltar aqui esse texto, mas apenas citado como texto em que Paulo coloca e deixa claro que nós precisamos que em todas as nossas relações nos sujeitarmos uns aos outros, esposa ao marido, o servo ao seu senhor, nos sujeitarmos uns aos outros sempre no Senhor. Essa afirmação de que nós precisamos obedecer aos pais do Senhor ou nos sujeitarmos uns aos outros no Senhor traz ênfase exatamente à pessoa de Jesus Cristo. A ênfase aqui é esse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, os filhos devem obediência mesmo. A ideia de obediência aqui é aquela ideia de alguém que ouve alguém bater a porta e, por alguém estar batendo a porta, chama a sua atenção e de prontidão vai atender a quem seja. Então observe que há uma grande dificuldade no ser humano, é exatamente de ouvir aquela voz de autoridade sobre a vida dele. É distinguir qual é a voz que de fato tem autoridade sobre a vida dele. A voz que, se ele deixar de ouvir, ele pode simplesmente chegar na beira da morte. Porque crianças que não ouvem os pais, filhos que não ouvem os pais, quando eles estão à beira do perigo, eles simplesmente não conseguem distinguir isso. E não distinguindo, muitas vezes, mesmo os pais dizendo: pare, não vá, volte, por não se dar a atenção devida à voz que tem autoridade sobre sua vida, muitas vezes eles se deparam realmente com perigo. Então a ideia, quando Paulo trata aqui desse obedecer, é aquela ideia que Provérbios traz: filhos, ouçam a voz do Senhor, ouçam o ensino do Pai de vocês, não negligenciem o ensino da mãe, a instrução da mãe. Filhos, vocês precisam ter o ouvido aberto para ouvir a voz dos pais de vocês. Paulo não deixa aqui, então, nenhuma abertura para a idade dos pais. Paulo não deixa aqui nenhuma abertura para a qualidade dos pais, mas ele precisa ser obedecido, porém, no Senhor.
A grande distinção aqui é que se a autoridade dos pais está sendo exercida de forma coerente com a palavra de Deus e submissa ao senhorio de Jesus, de acordo com o que Jesus realmente instrui para que a gente ensine aos nossos filhos, os filhos devem obedecer aos seus pais. Os filhos não devem obedecer aos pais se os pais forem muito simpáticos. Os filhos não devem obedecer aos pais se os pais forem muito gente boa. Os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo no Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais mesmo quando os pais não são lá essas coisas. Talvez os seus pais possam, inclusive, não obedecerem ao Senhor e não viverem com o Senhor. Mas se a ordem dos pais não contradiz a orientação do Senhor para as suas vidas, é justo no Senhor que se obedeça aos nossos pais. Porque às vezes alguns filhos dizem assim: meu pai é um beberrão, ele me abandonou na infância e agora quer ser meu pai de novo e tudo mais. A grande autoridade da obediência aqui não são os pais, a autoridade da obediência aqui está em Jesus Cristo. Se os pais não estão lhe chamando à desobediência a Cristo, então, filhos, obedeçam aos nossos pais. A autoridade que chama para si essa obediência é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo coloca aqui, então, de forma muito simples, de que isso é justo. A ideia aqui é que essa justiça é simplesmente a oposição, no contexto que Paulo usa a palavra justiça em todas as suas cartas, é exatamente essa oposição ao pecado. É a oposição ao que seja sujo, ao que seja ingrato. A ideia de que é justo diante do Senhor obedecer aos pais é uma ideia da vida que está na presença de Deus e que cada movimento nosso precisa ser um culto a Deus. É a ideia da oferta que vai se levar ao altar. E essa oferta é justa, essa oferta é pura, essa oferta está de fato de acordo com aquilo que o Senhor exige. Então, a obediência aos pais é o culto que nós prestamos ao Senhor de forma justa, de forma aceitável. Deus aceita o culto daqueles que obedecem aos seus pais no Senhor Jesus Cristo. Mas ele não termina aí, então ele nos cita e traz à memória aqui a ênfase que ele agora vai então embasar toda a argumentação dele, é o quarto mandamento. Então Paulo diz: honra ao teu pai e à tua mãe. O quarto mandamento é o mandamento seguinte os três primeiros mandamentos que nos ligam a uma relação com Deus. Essa relação com Deus, ela tem um eixo de ligação que nos conecta a todas as outras relações com o mundo e com a sociedade. Então, os primeiros mandamentos nos levam a adorar a Deus, a temer somente ao Senhor, a crer somente ao Senhor e ter somente com Deus. E não ter nenhum outro Deus diante de nós. O quarto mandamento se torna um eixo que nos remete à relação que nós devemos ter com toda a sociedade. Então, o quarto mandamento é: honra ao teu pai e à tua mãe. E então entra a promessa, trazendo exatamente o peso que esse mandamento tem. Os primeiros mandamentos não estão inclusos ali uma promessa, mas trazendo uma diferenciação de todos os mandamentos. O quarto mandamento termina dando-nos uma promessa para que a nossa vida na face da terra seja uma vida de longa duração, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade. Então observe que Paulo então cita aqui: honra o teu pai e a tua mãe, colocando claramente de que a ordem do mandamento na antiga aliança continua sendo uma ordem que nós devemos obedecer e ter sobre nossas vidas ainda em Cristo Jesus. Porque às vezes essa tal liberdade que nós temos em Cristo Jesus, até mesmo de servir a Cristo Jesus, causa algumas confusões na vida da gente,
fazendo com que muitas vezes a gente se esqueça de que os mandamentos do Senhor continuam a ser mandamentos que nós devemos buscar a cumprir nas nossas vidas. E então Paulo coloca aqui: honra o teu pai e a tua mãe, porque ele é o primeiro mandamento com promessa. Mas depois ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. Observe que, citando o quarto mandamento, Paulo agora faz uma redução. Ele adapta o texto da antiga aliança para somente na terra. O texto da antiga aliança é: para que te vá bem na terra, na boa terra que o Senhor teu Deus te dá. Na Septuaginta traduz inclusive: na boa terra que o Senhor teu Deus te dará no futuro. Paulo aqui, trazendo o mandamento e o peso do mandamento para a nossa obediência, ele traz então: para que te vá bem ou de longa vida sobre a terra. A terra ganha um aspecto completamente genérico aqui. É para que a tua vida vá bem, para que a tua vida ande em paz. Só que quando ele trabalha a essa ideia, então ele está trazendo para nós aqui que essa exigência da lei, agora ela está sob o Senhor. Essa é uma exigência da lei do Senhor, que nós devemos obedecer, que nós devemos cumprir, e ela está agora diante ou debaixo da autoridade de Jesus. Quando ele abrevia a terra, que é a terra de Canaã, ele substitui então, ele faz uma substituição para aquilo que ele traz em Efésios, no primeiro capítulo. Agora, no capítulo 6, ele trabalha aqui esse mandamento, mas no primeiro capítulo, versículo 18, aqui, Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então observe, na antiga aliança, as promessas eram lidas pelo povo como promessas muito físicas e reais no sentido da terra onde eles estavam. Mas Paulo começa a trabalhar aqui uma ideia de que essa herança que os santos recebem é uma herança que nós recebemos no Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Porque ele já veio desenvolvendo todo um raciocínio aqui, como que nós somos abençoados em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a bênção de Deus vem sobre nós na pessoa de Cristo Jesus. A Canaã esperada como maior riqueza para aquele povo não é mais esperada pelo povo de Deus, porque a maior riqueza, a maior bênção que nós poderíamos ter recebido, nós recebemos, que foi Cristo Jesus, a nossa herança. Ele é a herança dos santos. Por isso, voltar a nossa vida para esses aspectos práticos, como os mandamentos de obedecer ao Pai e honrar ao Pai e à Mãe, é exatamente fruto daqueles que estão buscando uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Caminhar na comunhão com Cristo Jesus é olhar para os mandamentos da palavra de Deus e entender que eles estão sobre nós e são exigidos de nós, porque hoje eles não são mais algo exigidos sem capacidade que a gente possa cumprir, mas pelo poder do Espírito de Deus, a presença do próprio Filho de Deus sobre a vida daqueles que se entregam em fé a Ele, é possível realizar e viver a experiência de honrar ao Pai e à Mãe como é devido. Mas aqui nós temos a palavra de Deus alcançando a todos nós, tanto os pais como mães, no sentido de que filhos que não são ensinados a honrar aos pais não honrarão aos seus pais na fase adulta. Filhos que não enxergam os pais honrando aos seus pais não podem ser filhos que vão honrar aos seus pais, porque eles não viram os pais honrando os avós dele. Compreende o raciocínio? É um tiro no pé
quando nós queremos, de certa forma, que os nossos filhos nos honrem, mas nós não honramos aos nossos pais. Mas quando nós olhamos para esse mandamento, é preciso que a gente olhe também como que o Senhor Jesus trata esse mandamento em Marcos capítulo 7, versículo 10 ao versículo 13, quando ele trata ali sobre o Corban, que é uma lei criada pelos judeus. E ele diz assim: pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é Corban, isso é, oferta ao Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus, pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Observe, qual era a realidade que acontecia aqui? É que essa ideia do Corban é a ideia de que, dentro de uma cultura em que não se tinha muito questionamento quanto à necessidade e à obrigatoriedade em que os filhos deveriam honrar os seus pais, e quanto à prática disso, não existia também muita crise. Era muito claro que os filhos eram aqueles que assistiam aos pais nas necessidades deles. Era muito claro naquela cultura em que os filhos eram aqueles que recebiam e cuidavam dos pais até o fim da sua vida. Filhos naquela cultura era a aposentadoria dos pais. Não era uma cultura que tinha que você poderia fazer uma previdência privada ou que você poderia ter uma previdência pública. Não existia isso. Quem cuidava dos pais? Os filhos. Não existia nenhuma crise quanto a isso. Os pais não ficavam meio chateados, os filhos não ficavam ali e tal. Mas o ser humano é o mesmo em todas as culturas e em todas as eras. Logo, cria-se uma tradição de que aquilo que eles teriam que dar aos pais ou bancar para os pais nas necessidades deles, eles ofereciam ao Senhor, ou para a construção do templo, ou para o serviço de Deus. E o que é que o Senhor Jesus está tratando aqui? É que nenhuma finalidade, nada que você possa ter como objetivo de vida, por mais sagrado que ele seja, nada tem uma finalidade maior, superior, do que a obediência aos mandamentos do Senhor. E isso inclui honrar ao pai e à mãe. Absolutamente nada. Não há como, agora em Cristo, servindo a Cristo, querendo amar e servir somente a Ele, olharmos para os nossos pais e simplesmente dizer assim: não dá, porque agora eu preciso seguir, eu preciso fazer aquilo que o Senhor Jesus está chamando para que eu faça. Isso seria a mesma ideia do Corban. É pegar as nossas tradições, criadas por nós mesmos, e tentar colocar ela como uma justificativa sagrada de serviço ao Senhor e de amor a Deus, e dessa forma negligenciarmos aquilo que nós temos por obrigação imutável, que é honrar aos pais. Aí você pergunta assim: então esse seria um mandamento maior do que os outros? Não, mas talvez essa seja uma necessidade maior em nossa época do que talvez nós já tenhamos vivido na história. Nós vivemos em uma sociedade em que há décadas e décadas a honra aos pais tem sido negligenciada, inclusive pelos pais da atual geração, que não souberam, por não terem aprendido, ensinar aos filhos a honrarem os pais, e hoje já começam a colher os frutos da falta de ensino e fruto do pecado dos próprios filhos também, por não honrarem aos pais agora com seus 50, 60, talvez 70 anos. O cuidado com os pais ou com as necessidades é dever inegociável.
não se tem como negociar esse cuidado que eu e você precisamos ter com os nossos pais ou com as necessidades deles. Mas é preciso que a gente entenda também que esse mandamento, ele é um mandamento sério para a vida na sociedade e mais ainda para a vida na igreja. Queridos, quando nós negligenciamos o mandamento de que os filhos devem honrar os seus pais, a vida na sociedade entra em calamidade, entra em caos. Basta você olhar para a sociedade que você está vivendo hoje. Então nós pensamos demais em muitas coisas que estão em nossa volta. E nós devemos agir também nessas coisas. Nós devemos atuar nessas questões. Nós devemos amenizar, sim, a gravidade das questões que estão aí de forma social quando pensamos no que é ser igreja nesse mundo. Mas observe, tratar de todas as questões que estão de forma periférica na realidade social, não cuidando daquilo que é cerne para a vida cristã dentro das suas casas, não cuidando do mandamento que é o eixo de ligação entre a vida que nós temos com Deus e a vida que nós temos com a sociedade. Quando nós negligenciamos isso, toda a nossa ação para fora, toda a nossa relação altruísta, toda a nossa relação de misericórdia para com os necessitados se torna uma relação hipócrita. É muita hipocrisia quando nós vemos muitas pessoas, muitas vezes, envolvidas com muitas coisas de forma social, mas quando nós olhamos para a realidade de dentro das casas dessas pessoas, elas negligenciam profundamente, elas aboliram totalmente o mandamento de honrar os próprios pais. Como nós concebemos muitas vezes na nossa vida um serviço a Deus idealizado, sem cumprir os mandamentos mais elementares e básicos para a vida cristã. Como podemos conceber a assistência aos pobres quando os nossos pais estão passando necessidade e a gente está fechando os olhos para eles? Não, não pode ser assim. Tem que ser primeiro os de casa, e tem que ser primeiro os da família da fé. E depois sim, só que isso são ações simultâneas, são ações que não podem ser lá fora somente e negligenciadas dentro. E não importa quem sejam seus pais, porque pouco vai importar no futuro o pai e a mãe que você vai ser. O mandamento é o mesmo, o mandamento continua. Efésios capítulo 1, versículo 3 e Efésios capítulo 5 nos mostra que essa comunhão, então, com o próprio Cristo é a bênção de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: olha, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo Jesus. E dessa forma, então, sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A nossa mente pós-moderna pensa assim: imitador de Deus, eu vou fazer coisas para o outro lá fora. Imitador de Deus olha primeiro para aquilo que acontece dentro da sua casa. Essa é a relação. Ela nasce aqui, porque ela já foi estabelecida dessa forma. Primeiro você ama a Deus, depois você honra os seus pais, para que então a sua relação lá fora seja uma relação equilibrada, em que você não vai desejar o que é do outro, você não vai querer aquilo que não lhe pertence, você não vai matar, você não vai assassinar, você não vai querer absolutamente nada desta vida que não esteja em conexão com aquilo que você aprendeu dentro da sua casa, honrando aos seus pais. Filhos que não aprendem a honrar os pais são filhos que não sabem quando calar a boca. Filhos que não aprendem a honrar aos pais são filhos que não conseguem ouvir um grito de um patrão no trabalho. Ele fica logo magoado, ele fica logo triste demais. Então ele não quer mais ser daquele emprego, daquela empresa, porque o patrão gritou com ele. E ele nunca ouviu o pai gritar com ele.
Pais que querem ser perfeitos demais danificam o caráter do filho, porque o filho começa a acreditar que só precisa se submeter àqueles que são perfeitos. Nós precisamos nos submeter àquilo que é perfeito, o mandamento do Senhor. É a Ele que nós nos submetemos. Essa comunhão com Cristo, apesar dela ser, na nova aliança, a bênção, nós precisamos também entender que na antiga aliança, essa comunhão com Cristo também foi a bênção. É a bênção com Cristo, sempre aquilo que é a nossa recompensa. É a vida e a comunhão com Cristo, sempre aquilo que é a nossa recompensa, e sempre aquilo que foi a recompensa do povo de Deus. Essa comunhão com Cristo, Paulo traduz dessa forma em 1 Coríntios capítulo 10. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos o quê? Batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Quando Paulo diz com respeito a Moisés, é com respeito à antiga aliança. Veja, a experiência de viver e de passar pelo mar, de ter a nuvem sobre eles, Paulo está dizendo que é uma experiência de batismo da antiga aliança. Eles estão sendo inseridos nessa aliança com o Senhor. E ele diz assim: todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. A outra versão diz da mesma pedra espiritual. Beberam dessa mesma pedra de onde saía a água e eles podiam matar a sua sede. Essa experiência que Paulo diz que é uma experiência de batismo, uma experiência de inserção na aliança do Senhor. O que muitas vezes alguns não conseguem perceber é que esse povo que passou pelo mar, que viveu ali no deserto, sendo batizados pelo Senhor na antiga aliança, era jovem, velhos e crianças. Tanto os velhos como as crianças estavam sendo inseridas pelo batismo na aliança com o Senhor. E muitas vezes, quando batizamos nossas crianças, algumas pessoas não conseguem compreender qual que é a relação que existe, ou qual a conexão que existe nisso. Mas a promessa de Deus diz que a aliança, que a promessa do Senhor é para nós e para os nossos filhos, porque sempre foi assim na relação com Deus. Mas também nós temos então essa experiência de que a comunhão com Cristo é exatamente essa bênção esperada e que tinha como expectativa do povo de Deus. Paulo então, ainda em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é um texto que eu quero então trazer aqui, essa conexão para a mesa do Senhor, a conexão com a comunhão que eu e você precisamos ter no Senhor e com os mandamentos do Senhor. Então observe o que a palavra de Deus nos diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. O mandamento está expresso nas leis do Senhor, simbolizando exatamente a aliança da lei que o povo de Deus estava agora pactuado e batizado nela. Mas agora o Senhor Jesus diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comer desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como então fazer para que não comamos indignamente? Então a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O exame daquilo que nós temos obedecido e desobedecido é o chamado quando nós estamos diante da mesa, dentro do corpo de Cristo. Os mandamentos do Senhor nos foram entregues, e no Senhor Jesus, eu e você somos chamados a viver cada um desses mandamentos. Eu e você, olhando para a mesa do Senhor, podemos perceber, querido, que na prática, pais não crentes descobrem o que eles podem ser com os filhos que os honram. Nós vivemos em uma sociedade que muitos pais, inclusive, não entendem e não sabem o grande papel, mistério, quão sagrado é ser pai. E quando os seus filhos se convertem, muitos de nós, porque os nossos pais não são crentes, muitas vezes continuamos a desonrar os nossos pais, porque eles não são crentes. Mas a maior maneira e a melhor maneira de anunciarmos as verdades do Senhor aos pais que não são crentes é quando eu e você começamos a entender: nós iremos honrar aos nossos pais no Senhor, por causa do Senhor, para a glória do Senhor. Talvez os seus pais não são crentes, você tem tentado evangelizá-los, provar para eles a verdade da palavra. Você vai de um lado para o outro, tenta de todas as formas, e você não consegue descobrir como penetrar naquele coração. Deixa eu dizer a você: desista. Apenas honre ao seu pai e à sua mãe. Porque no Senhor isso é justo. Não se anuncia justiça, a justiça de Deus, com ações injustas diante do Senhor. Honre aos seus pais. Mas em segundo lugar, filhos crentes que deixam de honrar os pais tornam-se réu do corpo. Filhos crentes que não honram seus pais tornam-se réu do corpo, porque eu suspeito, querido, que esse seja o mandamento mais fácil da gente não perceber que está pecando contra ele. Porque prostituição é algo que a gente vê logo, a gente sabe. Roubo, a gente sabe logo. Ninguém tem crise em saber que roubar é pecado. A gente fala isso até quando está jogando futebol, né? Mas honrar os pais, paulatinamente, veio se tornando algo que nós fomos deixando passar, porque a relação foi ficando tão turva, tão complicada, tão desconfigurada na nossa sociedade, que nós não percebemos, muitas vezes, quando estamos desonrando aos nossos pais. E nós sentamos em volta da mesa, comemos do pão, bebemos do vinho, choramos diante do Senhor. Sequer nos lembramos de quão falho nós temos sido com o mandamento do Senhor. Primeiro com Ele, depois com os pais.
porque o mandamento nos remete aos nossos pais. Então eu queria pensar, para não ficar tão subjetivo para você, queria tentar dar um pouco mais de detalhe quanto a isso. Algumas coisas são mais poderosas em fazer com que eu e você desonremos aos nossos pais. E muitas vezes sem que a gente perceba. Das 5 que eu selecionei, eu quero começar com esposa / marido. Bom, talvez as coisas mais poderosas para fazer com que eu e você desonrem aos nossos pais. Eu estou falando sobre obediência aqui. Pelo que você casou, né? É sua vida. Honra ao teu pai e à tua mãe. Às vezes, a esposa deixa de honrar aos pais por medo do marido. E não se engane, na nossa sociedade, muitos maridos, e talvez mais os maridos, têm deixado de honrar aos pais por causa das esposas. Se a esposa não for com a cara da mãe, a mãe não for com a cara da esposa, é poderoso demais. E se a esposa fizer chantagem de noite, na hora de dormir, a gente abre mão do mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Se o marido ameaçar, a gente abre mão do mandamento. Mas uma segunda coisa, também muito poderosa, são as finanças. Finanças tem sido uma das maiores causas de que a gente desonre aos nossos pais, que a gente peque contra o 4º mandamento. A gente simplesmente diz: eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Filhos que não honram aos pais com as suas finanças são filhos que normalmente são infiéis ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Se alguém é infiel nos dízimos e ofertas, é batata. Não honra o pai e mãe. São normalmente aqueles filhos que começaram a trabalhar. E quando eles começaram a trabalhar, eles não pensaram assim: agora eu vou pagar a luz da minha casa, eu que vou assumir. Agora eu vou pagar a TV, o telefone, fica comigo, porque agora eu trabalho. Não. E a nossa geração, esses filhos foram alcançando 30, 35 anos. Eles têm formação, emprego, e eles estão dentro das suas casas. E eles continuam achando ruim, quando talvez os pais digam assim: filho, vamos pagar aí hoje, né, o aluguel? Vamos pagar esse mês o aluguel? Estou sem dinheiro. Filhos que não honram os pais, eles não acham que eles têm que pagar as contas da casa dos pais, mas eles são tão folgados que eles querem ficar na casa dos pais. Estou mentindo? Não, né? Então o silêncio é de tristeza. Porque é triste. Mas há uma outra coisa também. Família. Às vezes a gente não concorda com a educação que a gente teve. Às vezes a gente não concorda com a maneira que os nossos pais organizavam a casa. Isso, as mulheres são mais craques nisso, né? Porque o homem nem organiza, né? Para quem vai se preocupar com isso, né? A maneira como organizava a casa, a maneira como educou a você e aos seus irmãos. Você não concordou muito,
Então você talvez não seja daquela pessoa que vai dizer para os seus filhos assim: olha, minha mãe dizia, olha, meu pai dizia. Não, você tenta até abolir esse tipo de fala da sua vida. Mas você quer construir agora a sua família de uma forma. E porque você quer construir e conduzir seus filhos, todas as suas relações de uma forma na sua família, então você começa a eliminar ou minar o máximo possível da influência e da participação dos seus pais na sua família. O que em parte é necessário, porque é a sua, até o ponto de não desonrar aos seus pais. É desonrar aos pais quando nós eliminamos eles da convivência, quando nós eliminamos eles a fala, a opinião. É desonra aos pais quando nós simplesmente o colocamos num lugar apenas decorativo, ou para que eles atendam às nossas necessidades, porque eles são que precisam hoje serem supridos nas necessidades. Então talvez você não tenha ainda pais que estejam extremamente necessitados da sua vida, são ainda independentes, vivem, talvez viajem a toda hora, quando você liga eles estejam em algum lugar diferente, só para não perder a piada. Mas talvez cedo você já possa ter pais que sejam extremamente necessitados de você. Uma outra coisa que faz com que a gente desonre aos nossos pais é o trabalho. Quantos deixam de ter relacionamento com os pais porque trabalham demais? O trabalho não permite. Então talvez você tenha deixado de ter relacionamento com muitas pessoas por causa do seu trabalho. Mas um mandamento você não pode negligenciar: honrar os seus pais. E o seu trabalho não pode ser aquilo que faça você desonrar aos seus pais. E você precisa examinar isso na sua vida, para que você não coma, não participe do corpo de Cristo indignamente, atraindo condenação para você mesmo. Mas por fim, um outro aspecto que faz com que a gente desonre os nossos pais é o serviço a Deus. Você começa a se dedicar a servir ao Senhor. E hoje você quer servir ao Senhor Jesus de qualquer forma, de todo jeito, todos os dias. E esse trabalho começa a fazer você a desonrar ao Senhor, porque você desonra ao mandamento do Senhor, desonrando aos seus pais. Esses, ao contrário daqueles que amam o dinheiro e são infiéis ao Senhor nos dízimos e desonram aos pais, esses são hipócritas no dízimo. Eles servem muito ao Senhor, por isso jamais eles vão deixar de ser fiéis no dízimo. Mas quando nós vamos olhar a vida mais particular, o tratamento com os pais é completamente infiel à palavra de Deus. Então Jesus diz: faça tais coisas sem negligenciar aquela outra. Por isso que a palavra de Deus diz que só há um justo, só um fiel. E talvez hoje você possa se encontrar claramente dessa forma, infiel
ao Senhor. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que eu e você precisamos dele. Ele foi perfeito. E mais do que isso, ele assumiu o nosso lugar. Por isso, se hoje você consegue perceber quão indigno você é, porque você tem tido uma conduta de desonra aos seus pais, é diante do Senhor Jesus que eu chamo você a colocar a sua fé, colocar o seu coração e receber a graça que eu e você podemos encontrar nele, para que então eu e você possamos sair daqui vivificados pelo Espírito dele, olhar para os nossos pais e de fato poder começar a honrá-los, como a palavra de Deus nos chama a fazer, porque só Cristo pode fazer isso.